É ou não é? Mas aproveitando o mel que ela levantou ali para cima, você pode prestar atenção numa coisa. Nós somos fruto daquilo que nós nos alimentamos. Diga glória a Deus. E daquilo que nós deixamos também de nos alimentar. Porque não pense você que o ruim é se alimentar das palavras negativas ou de derrota. Isso é péssimo. Mas o fato de você não se alimentar da palavra da fé, deixa você nas mesmas situações do que se alimenta da palavra de fracasso. Quem está entendendo? A diferença é que o que se alimenta da palavra de fracasso cai logo, e o que deixa de se alimentar da palavra da vitória demora mais um cadinho de cair, mas lá na frente tomba. Só fica de pé quem se alimenta com as palavras da verdade positivas e da fé. Esse prevalece. Esse prevalece. Esse constrói a casa sobre a rocha firme. Diga glória a Deus. Este constrói sobre a rocha firme. Não adianta. Esse constrói sobre a rocha firme. Você é o que você come. Coma um tipo de peixe, você que é uma pessoa mais criteriosa, você que é uma pessoa mais criteriosa, você chega a conhecer o tipo de peixe que você está comendo. Se ele se alimenta de plânctons, ele tem um gosto. Se ele se alimenta somente de peixes, ele tem outro gosto. Se ele se alimenta de lamas e de coisas que estão ali envolvidas no lodo, no limo ou nas algas, ele já tem um outro gosto. É assim ou não é? É assim ou não é? O frango que a gente come diariamente, quem não come uma galinhazinha, né? Pelo menos uma vez na semana. Lá em casa, 7 vezes na semana. E pastora Rose, ela fala assim, hoje vai ter frango, e amanhã é galinha. Mas coma um frango de granja, e você vai ver a diferença quando você come, por exemplo, um frango, uma galinha, um galo, né, de capoeira. Não é verdade? Quando você come um galo de capoeira, uma galinha de capoeira, você já sente uma diferença, por causa do ambiente e do que o animal ali se alimenta. Então isso já muda as propriedades e as características, tornando, espera aí, meu amor, depois o apóstolo fala que é só na reunião dele, se bem que é dele, né? Eu estou aqui emprestado. Espera aí, querida, calma. A senhora estava na noite de Abraão? Fala que não estava, não. Espera aí, calma, calminha. Espera aí, calma. Espera aí que eu lhe atendo, daqui a pouco. Mas o que acontece é que você é aquilo que você come. Resumindo, você é o que você, o quê? Que você come. Você já prestou atenção que quando de repente você quer fortalecer os dentes, os cabelos, você procura um nutricionista, ele fala assim, olha, está faltando tal propriedade no teu organismo, você está com a carência de fósforo, então de ferro, então você tem que comer aqui, beterraba, açaí, feijão. É assim ou não é? Por que ele lhe aconselha e lhe prescreve um determinado tipo de alimento? Para que você possa ter no seu organismo a produção daquele elemento que ele vai ser produzido e ativado quando você começar o quê? A ingerir
determinado tipo de alimento. E quando você deixa de ingerir determinados tipos de alimento, o teu organismo começa a sofrer carências por falta das propriedades que ele traz. É assim ou não é? Eu estou sentindo dores no corpo todo, cãibras direto. Aí você procura lá um nutricionista, ele faz um exame, pede lá um exame para você de sangue, de fezes, de urina. Na hora que sai o resultado, está lá, você está sem cálcio. E aí ele vai lhe prescrever, né? Um nutricionista, por exemplo, ele vai lhe orientar, dizer, você tem que comer alimentos como, por exemplo, o quê? Cálcio, hein? Leite, né? Banana, não é verdade? Cálcio não, cálcio é leite, banana é potássio, não é assim? Então então com a ingestão daquele alimento, você vai começar a produzir, o seu organismo vai o quê? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é forte. Com a ingestão de determinado alimento, você vai o quê? Produzir a substância necessária para que o seu corpo, o organismo funcione bem. Quando você come banana, o seu organismo não vai produzir banana, vai? Você é terra, a terra que você planta banana e ela produz banana, né? Você é terra? Não, você come banana, você vai produzir banana? Você vai produzir o quê? Potássio e os elementos que forem oriundos daquele tipo de alimento. O seu organismo vai produzir. Quando você ouve uma palavra de fé, quando você ouve uma palavra de vida, quando você recebe a direção de Deus, e esta palavra entra pelos seus ouvidos, e ela penetra na tua mente, no teu coração, e você coloca em prática, ou seja, você alimenta-se daquilo que você está ouvindo. O que é que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Você vai produzir, diga glória a Deus. Mas você vai produzir o quê? Você vai produzir o milagre. Você vai produzir a realização do sonho. Você vai produzir a conquista. Você vai produzir a fé, a mudança de vida, a transformação, a vitória, a felicidade, a paz, a honra, a tranquilidade, a fé. A sua fé vai funcionar, porque ela estava sem funcionar. E por que estava sem funcionar, bispo? Porque a sua fé, o seu organismo espiritual não estava o quê? Produzindo. E o que a fé produz? O que a fé produz? Qual o fruto da fé? O fruto da fé é o quê? O milagre, a salvação. A salvação é fruto de quê? É fruto da fé. Mas se a fé não funciona, ela vai produzir o quê? Ela não vai produzir nada. E para a fé funcionar, ela tem que o quê? Ser alimentada. E como é que a gente alimenta a fé? Como é que a gente alimenta a fé? O que eu como para produzir potássio? Deixa eu ver se você sabe. Banana, né? O que eu como para produzir cálcio? O que eu como para produzir ferro? Feijão, açaí, tudo que for preto, né? Beterraba, chocolate, café. O que eu como para produzir vitória? A palavra. Pois a fé vem por ela. E quando eu passo a ingerir a palavra de Deus, a minha fé começa a produzir. E se eu tenho uma fé produtiva, meu amigo, minha fé está funcionando, não tem Satanás que fique entre mim
e o sonho que eu tenho a realizar. Não tem demônio que fique entre eu e o reino dos céus. Não tem capeta que fique entre o meu desejo e a realização dele. Por que que não fica? Porque a minha fé está o quê? Ela está ativa, meu filho, ela está produzindo, ela está funcionando, a fé está pegando fogo. Por que que ela está pegando fogo? Porque eu estou me alimentando com a palavra de vida. Agora, olha o que essa senhora disse: eu já recebi conselhos para desistir dele. Ela está falando do filho que estava no vício. Ainda bem que ela rejeitou a palavra de derrota, porque se ela come, se ela bota pelo menos a língua assim para experimentar, assim, deixa eu ver se um pouquinho, só uma colherinha, já era, ela vai produzir morte. E quantos que hoje estão produzindo sofrimento, morte, tristeza, inoperância, porque a pessoa já desistiu de tudo. Desistiu do filho, desistiu do casamento, desistiu da mulher, desistiu da família, desistiu de si mesma. Tem gente que já desistiu de si mesmos. Já se entregaram-se ao, entregaram-se ao acaso, desistiram de si mesmo. Olha o que diz a Escritura Sagrada acerca de alimentar-se da palavra da vitória. Olha o que diz a Bíblia. A palavra fala sobre um homem que saiu a semear. E quando ele saiu para semear, ele saiu lançando estas sementes. E cada uma delas caiu num terreno diferenciado. Então a Bíblia diz assim, Lucas quanto, meu filho? Mateus 13, versículo 1, vai lá em cima, meu amor, 2, aliás, né? Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Essa parte que caiu à beira do caminho, ela fazia parte do mesmo lote de sementes que caíram nos demais terrenos diferenciados. Então volta aí a palavra de novo. Essa primeira parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, o quê? A comeram. Você lembra que eu te falei que a pessoa que se alimenta da palavra de derrota e a pessoa que deixa de se alimentar da palavra da fé estão em mesmo pé de igualdade? Vocês lembram disso? Você lembra? Isso significa dizer o seguinte: não necessariamente você é derrotado quando você se alimenta da palavra de derrota. Isso não significa dizer que necessariamente você é fracassado quando você se alimenta da palavra de fracasso. Isso não significa dizer que necessariamente você se perde quando você se alimenta da palavra de perdição. Porque ainda que você não se alimente diretamente da palavra de fracasso, se você deixa de se alimentar da palavra de sucesso ou de vitória, você vai perecer do mesmo jeito. A diferença é que um vai perecer antes e o outro vai perecer um pouco depois, porque lá na frente você vai sentir a necessidade do teu corpo produzir o que for necessário para você superar aquela adversidade,
para você vencer aquele problema, para você ultrapassar aquela barreira. Vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos precisar superar obstáculos. E se neste momento o teu organismo não estiver produzindo fé para você vencer, você fica no meio do caminho. Então, meu filho e amigo, irmão querido, um olho aberto e o outro esbugalhado, que fechado. Veja, a primeira parte da semente caiu à beira do caminho. A semente era boa, mas ela não foi aproveitada. Quantos aqui que no meio de uma pregação aproveitam 100% da palavra lançada? Quantos? Quantos que no meio de uma pregação aproveitam 100% da semente lançada? Porque você tem que pegar tudo. Você tem que pegar tudo. Eu já deixei de ir no banheiro fazer xixi, muitas vezes, quando eu pude, né, tem situações que é inevitável. Mas facilmente eu não me distraio e nem me afasto do momento ali, por exemplo, da pregação, da palavra, do culto. Quantas vezes eu já deixei de descansar para me estar na igreja? Trabalhava a semana, saía do quartel quebrado, cansado, fadigado, mas não deixava, nem perdia, nem faltava a reunião de domingo, uma vigília, um culto, mesmo cansado. E sabe o que eu fazia? Como eu estava muito cansado, se eu sentasse, é batata, eu ia dormir. O que eu fazia? Eu ficava em pé, assistindo a reunião para não dormir. Porque o que eu queria era me alimentar. Alimentar-me de quê? Para quê? Para o meu organismo produzir o quê? Fé. E o que vai me fazer ser vencedor? É a minha fé. Aquela primeira parte da semente caiu à beira do caminho. Ela não foi aproveitada. As aves vieram e a comeram. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, diz a Bíblia, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, o que aconteceu com ela? A queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Esses espinhos aí, na explicação da parábola, o Senhor fala o que significam, né? Os cuidados desta vida, as preocupações, os compromissos que a pessoa tem, os envolvimentos que a pessoa acaba se enlaçando no cotidiano da sua vida, que acabam sufocando aquilo que deve ser prioritário, que é o quê? Alimentar-se da palavra de Deus. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo. Ué, mas o tempo que você tiver, a prioridade deve ser de quê? De Deus, de alimentar-se da palavra de quem? De Deus. E depois que você fizesse o que é primordial, aí o que sobrasse de tempo, você ia ver o que você poderia fazer. Não é este o modo operandi? Sim ou não? Esse é para quem tem compromisso com Deus e cuida daquilo que é mais importante e escolhe a boa parte. Quem não tem essa visão e esse cuidado e essa percepção,
e esse entendimento, e deixa o alimento espiritual para quando puder, é uma questão de tempo para você ver o tombo, porque lá na frente cai, porque o organismo não vai produzir o que é necessário para fazer você vencer. E a última parte da semente, enfim, ela, enfim, a quarta parte cai aonde? Numa boa terra. O que é essa boa terra? Essa boa terra é a pessoa que ela entende que toda palavra que ela recebe de vida é um alimento, e aquilo ali pode produzir frutos, e vai produzir frutos. Então ela já recebe ali com o coração o quê? O quê? Aberto. Este coração aberto é a boa terra. A semente só precisa passar o cheiro da semente, ela já vai produzindo. É aquela criatura que ela recebe as coisas de Deus, mas ela recebe com uma alegria tão grande, com uma sede, com um zelo, com uma vontade, mas ela recebe com um primor, com um respeito, com uma consideração tão grande, que aquela semente basta triscar ali, e ela já vai produzindo, porque o coração da pessoa é entendido, é bom, e vai produzir. Aí você começa a ver as diferenças entre terrenos e terrenos. Você prestou atenção numa coisa? A semente que foi lançada era uma só. O mesmo lote de semente que não funcionou no primeiro terreno onde ela foi lançada, nem no segundo, nem no terceiro, funcionou no quarto. Então qual era a semente que era boa? A que foi lançada no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto terreno? Qual a semente que era boa? Era a mesma semente. A diferença não está na semente. A diferença está onde? Nos terrenos. Cada cabeça, um terreno diferente. Cada coração, um espírito. Cada vida, um propósito. Cada um pensamento. Quando Davi serviu ao Senhor, ele serviu com uma alegria tão grande, que as pessoas que estão ao lado nem vão entender a vontade, o prazer e a alegria que você tem de servir a Deus, de adorar a Deus. Quantos de vocês aqui que já não disseram assim, eu vou para a igreja hoje, mas essa hora, eu estava em Santo Amaro, passei a noite lá no altar de Santo Amaro, e eu via gente ali, de noite também ali, na igreja, já passando a noite ali também, e outros eu vi chegando de madrugada. Você olhava assim, era 4 horas da madrugada, tudo escuro, um breu danado. Daqui a pouco você via aquelas alminhas entrando assim, ó, né? Aquelas vovozinhas chegando assim, e elas vêm quietinhas, vocês já viram? Elas vêm quietinhas assim, vem assim, uma cochichando com a outra. 4 horas da manhã, ela passa assim por você, assim, chega a dar um arrepio. Quem garante que uma senhorinha dessa, quando saiu de casa, não sei de onde ela veio, ou com quem, ou de onde, ou quem trouxe, principalmente quem traz, não já ou falou ou pensou assim, vó, a senhora tem certeza que a senhora quer ir agora? Não, meu filho, eu quero ir agora, eu quero chegar cedo para ir em posição de mão. O neto, o filho, obedece porque é filho, né? Tem que obedecer, né? Não vai obedecer a mãe, a avó? Não vai. Vai. Vem retado, mas vem com a avó que mandou.
Alex, você vai me levar sua avó, meu filho. Aonde que não vem? E é baiana ela, por isso que ela fala assim. E vem. O garoto vem, o rapaz traz a avó, a mãe. Às vezes não fala, ou fala. Mas aconselha muitas vezes, mas a senhora vai essa hora? Não, eu quero chegar cedo. Mas mãe, a senhora não podia ir mais tarde? Não, eu posso ir mais tarde, mas eu quero chegar cedo, eu quero dar o melhor para Jesus. A pessoa que está do lado não entende. Às vezes faz porque é o filho, não vai falar, né? Não vai falar, o filho não vai dizer, não, vou levar a senhora coisa nenhuma. Não, o filho vai falar isso. Tá doido, só se for os filhos de hoje aí, né? Minha mãe dissesse assim, eu quero ir 4 da manhã, viu, Mauri? 3 eu estava de pé, meu filho, o dente estava no chão. Então vem, traz, mas não entende. Por que não entende? Porque a aliança que você tem com Deus é diferente da que aquela pessoa tem. Ou nem sei se tem, ou se tem não é tão intensa como a sua. Olha, presta atenção nas palavras de Davi, 2 Reis, 1 Crônicas, capítulo 29. Presta atenção nas palavras de Davi, quando ele resolve honrar ao Senhor. No versículo 3, ele fala assim, ó. E mais, e ainda, né? Porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Esse afora já quer dizer o seguinte, eu nem precisaria fazer além do que eu já fiz, ainda isto, mas quero fazer, mas vou fazer de todo o meu, o quê? Coração. Eu lhe garanto que um monte de gente que estava ali do lado deve ter resmungado baixinho, mas falou baixinho para não morrer, né? O rei, ele está louco de fazer isso. Para quê, fulano? Se eu acho isso, teve um que falou lá bem baixinho, lá na porta, quando Davi falou isso, teve outro que estava lá encostado na pilastra, falou assim, eu acho um exagero fazer isso. Aí Davi ouviu, disse, é o quê? Não, eu falei que é com gelo que eu queria isso. É o rei, né? Quem é que vai falar do rei? Quando é o rei, não fala, mas o quê? Pensa, critica, ainda que seja onde? Nos pensamentos. E quando não é o rei, que tem a liberdade de poder, né, tratá-lo de igual, fala é na cara mesmo. Você está louca? Quem nunca ouviu isso aqui? Quando resolveu se batizar, você está doido, meu filho, dessa idade. Eu estava realizando o batismo ali com o apóstolo, eu vi tantos jovens, 13 anos, 14 anos, 15, tudo se batizando. Quem garante que um rapazinho desse não ouviu alguém dizer, você está louco, rapaz, está doido? Você é tão novo, esse negócio de crente, de igreja, não é assim não, cara. Espera mais um pouco, meu. Espera um pouquinho, rapaz, não é assim não. Você ainda está muito novo. Quem aqui não garante que nunca ouviram isso? Porque eu me batizei mais novo do que eles e ouvi a mesma coisa. Só que eu não me alimentei das palavras de fracasso. Eu me alimentei da palavra de vida. E anos depois, quando eu precisei da minha fé para avançar, como eu me alimentei da palavra de vida, minha fé estava na atividade, e ela funcionou, e eu superei obstáculos e estou aqui até hoje. E enquanto eu estiver me alimentando da palavra de Deus, eu vou continuar vencendo, avançando, até chegar aonde eu quero. Agora, se nós deixarmos de nos alimentar da palavra da esperança
E pior, começarmos a nos alimentar das sementes do fracasso, meu amigo, olha, nossa vida, ela é resumida numa questão de tempo, é só esperar a hora de tombar lá na frente. Você nunca pode se alimentar da palavra da derrota. Diga glória a Deus. Toda vez que você chega diante do Senhor, você recebe uma luz, uma direção, um foco, uma orientação, um norte, uma palavra, uma revelação. Aquilo ali não é à toa não, igreja. Aquilo ali é uma coisa que Deus está dizendo assim, olha para aquilo ali, contempla, toma posse. Nessa hora, você já começa a receber o bombardeio. De um lado, a expectativa daquilo que você sabe que pode acontecer, e do outro lado, a realidade, a dificuldade, a dor, o cansaço, os cálculos, que pior coisa, pior alimento de derrota chama-se cálculo. Pior palavra de derrota chama-se o quê? Cálculos. Deus chega para Davi e fala, vai, desce, enfrenta o inimigo, não te mandei eu, então somente vai. Davi pega, chama o general e diz para ele, antes de ir para a guerra, faça um levantamento para ver quantos homens nós temos. Ele se alimentou de que ali? Se alimentou da palavra de derrota. O Senhor chega para um dos discípulos e diz para eles assim, dai-lhes vós mesmos de comer. Teve um dos discípulos, se eu não me engano, Filipe, que disse assim, mas Senhor, pegou uma calculadora daquele tempo lá que tinha de pedra, e começou assim, mas é o seguinte, né, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus, então pronto, pode dar de comer para todo mundo, aí, mas Senhor, não dá não, e começou aqui, x menos b ao quadrado, raiz quadrada de delta sobre 2a, né, dividido por tanto, né, igual x é igual a 0, a igual a menos 1, b igual a 2. Né, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tal, 2 vezes 2 ao quadrado aqui elevado ao cubo, 3, né, resumindo aqui, corta cá, corta cá, b é igual a mais 4 vezes 6 sobre 2. E B1 é igual a 4 menos 2 sobre não sei o que, tal, soma de 2, tal, a igual a C, B igual a 0. Senhor, não dá não. Vai morrer todo mundo de fome. O cara Jesus disse, meu filho, você está se alimentando da comida errada. Diga glória a Deus. Você está se alimentando da comida errada. O que se alimentou do cálculo começou a falar, não, porque é necessário tantas padarias para poder alimentar esse povo, e é necessário tantos dias para chegar a tal lugar, e tantos quilos de farinha para poder alimentar não sei quantos. Aí chegou um outro discípulo e falou assim, Senhor, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, aquele ali estava alimentado de quê? Da fé. E eu pergunto, qual foi o alimento que resolveu? O do cálculo ou da fé? No final das contas, quem é que resolve? E por que você não se alimenta da fé? Por que você fica fazendo cálculo? Por que você fica pensando na vida? Por que você fica pensando na morte da bezerra? Por que você não chega e diz assim, é isso aí, amém, graças a Deus. Partiu realização do sonho. Por que você não faz isso? Vai em frente. Não temas. Ô bispo, não é fácil não. Ninguém está dizendo que é fácil. Alguém está dizendo que é fácil? Não. Mas eu estou dizendo que é certo. E quando você se alimenta da palavra e tão somente crê, acabou. Aquilo ali que você está determinando vai acontecer. A realização do seu sonho, o vislumbrar, o seu desejo realizado é uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde. Vai chegar aqui, na sua mão. É uma questão de tempo. Agora, a pergunta é,
do que você tem se alimentado? Porque na hora da decisão, não dá mais tempo de comer banana, não. Agora é a hora de resolver. Se você não tiver produzido o que você tinha que estar produzindo, quando chegar na hora da decisão, vai faltar a propriedade necessária e você vai ficar pelo meio do caminho. É isso que nós queremos? Não. Então, igreja, eu lhe digo que a palavra da vitória que você absorve, de repente agora você não está vendo, lá na frente você vai ver o resultado. E sempre se alimente da palavra da fé. Diga glória a Deus. Porque é ela que vai lhe sustentar lá. Os cálculos existem? Sim. São naturais. Ô bispo, o cálculo é coisa do diabo? Não. Não é coisa do diabo, é coisa natural. E eu pergunto, você está aqui para ser uma pessoa natural? Não. O mundo natural, ele não pode fazer muita coisa por nós. Aliás, ele só pode fazer o natural. O nome é natural. O básico. Nós estamos diante de um Deus vivo. E esse poder da fé pode fazer o sobrenatural. E é esse sobrenatural que está prestes a acontecer. Aliás, o vulcão já está lançando cinzas. Antes de explodir, é lava ou é a cinza? É a cinza, né? O vulcão já está dando sinais. Diga glória a Deus. E pode ter certeza de uma coisa, Deus está movendo o espírito dele nesse ministério. Não é só para nós não, é para nós, os da casa primeiro, como diz a Bíblia, primeiro os da família, e depois a todos os demais que estão acompanhando essa programação e sabem do mover do Espírito aqui. Deus está preparando coisas grandes para a gente. Fica de pé em nome de Jesus, igreja. Quero orar por todos os dizimistas da obra de Deus. Você que é coluna dessa obra, você que é um semeador desse ministério, quero fazer um clamor por tudo que é seu, amém? E também, logo após, emendando, eu quero orar pela família. Pegue nas suas mãos, inclusive já deixe pronto e preparado aí, as fotografias, as peças de roupas, os objetos, os pertences daqueles que você ama, tá bom? E assim que eu encerrar, nós vamos realizar então a imposição de mãos para você sair daqui já completo. Diga glória a Deus. Muito bem, levante nas mãos aqui no Brás, na cidade mundial aqui do Brás. Olha a multidão aqui na zona leste de São Paulo. Eu vou orar por esse povo que está aqui, vou orar por esta massa que está aqui agora, e vou orar por você que está em casa também, direto aí, acompanhando pela televisão, e logo após a oração, a imposição que será realizada em seguidinha. Levanta tudo que é seu aí agora, e diga comigo: Senhor meu Deus poderoso e Pai, toda palavra é uma semente, e toda semente lançada, quando cai numa terra fértil, ela produz. E eu tenho certeza absoluta, meu Deus, que esta semente que eu apresento ao Senhor, tanto as que estão presentes, como as sementes que serão geradas e serão apresentadas em tempo oportuno, vão produzir frutos. Que estes frutos, meu Deus, sejam para a tua glória. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Abençoa cada homem e mulher que aqui está. Que o Senhor abra portas para esta gente. Derrame bênçãos sem medidas. Abençoa, Senhor, os dizimistas da tua obra. Abençoa o Brasil que dizima, o mundo que te serve. Derrama, Senhor, portas abertas, para que continuem te servindo, ajudando milhares de outras pessoas,
e sendo honrados, prósperos e abençoados para a glória do Deus Pai. É o que eu te peço em nome de Cristo, que as famílias sejam abraçadas, que o teu povo, meu Deus, seja honrado, e aonde chegar esta peça de roupa, esta fotografia, ou chave da casa, utensílio, peças de roupas, que a pessoa que estiver enferma, drogada, viciada, ao toque destes pertences, possa, meu Deus, ser alcançada pela tua cura, pela libertação, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem se alimenta destas palavras, diga: eu recebo. Falem amém e glorifica o nome do Senhor mais uma vez.